Estando composto do Egresso Plenário, a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Meus cumprimentos aos eminentes colegas. Nessa oportunidade aqui, cumprimento de uma forma particular o eminente desembargador Marcos Machado, que está a substituir na corregedoria e vice-presidência. Cumprimento o eminente procurador, outros advogados e advogadas aqui presentes, também os nossos servidores, e submeto à aprovação a ata 8.141, da qual os eminentes colegas têm conhecimento do conteúdo. Foi disponibilizado tanto via intranet como ali na antessala do pleno. Se não houver alguma manifestação para efeito de retificação, declaro aprovado. Aqui para assinar. Qual que vai? O 2 está da falta do caso do Dr. Samuel, que ele não está, se o senhor decidir se vai colocar em julgamento ou não. Esses outros dois vão ser adiados e tem que preferir a explicação oral. Então, como desde a sessão pretérita já se acha adiado, é o 3 da pauta, é o processo 2093-2011, representação, violação do artigo 30A, representante o Ministério Público Eleitoral e representado Sivaldo da Cunha Barbosa, cujo relator é o Dr. José Luiz Blazac, atendendo o pedido das partes, inclusive já pautou para julgamento na sessão do dia 3 de junho. Tem aqui uma continuação de julgamento. Os embargos de declaração com efeitos infringentes, embargante Marcelo Bedusca e de João Carlos Brandão, o Wilson Piovesan e o embargado do Ministério Público. Dr. Lídio Modesto da Silva, o relator, votou negando o provimento. A desembargadora Maria Helena Gargano Pobres acolheu parcialmente os embargos para afastar a imputação de inegibilidade, o primeiro voto divergente. Acolheu parcialmente os embargos para sanar a contradição sem conferir efeitos modificativo eminente segundo vogal, que é uma tese diversa. O Dr. Samuel acompanhou o voto divergente da eminente primeira vogal. O Dr. Pedro Francisco votou também acompanhando a divergência. O Dr. Agamenon pediu vista. Quem concede a palavra? O processo chegou no gabinete hoje, então, terça-feira, deixar pautado para o dia 3. Então, também por falta de tempo suficiente à análise dos autos, fica adiado para a próxima sessão, pedido do eminente quinto vogal. Tem aqui também a continuação do julgamento, que é 1 da pauta, embargo de declaração com efeito infringente em recurso, prestação de conta, embargante Paulo Roberto Araújo e embargado do Ministério Público Eleitoral. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior negou o provimento como relator. Dr. Lídio acompanhou, também acompanhou a eminente segunda vogal desembargadora Maria Helena, pediu vista o Dr. José Luiz Blazac e aguarda o Dr. Samuel e o Dr. Pedro Francisco.
Samuel, vamos dar seguimento. Doutor Agamenon, é o relator. Vossa Excelência que está com pedido de vista, se entender. Acho melhor. Para que não? Né? É porque esse processo realmente ele tem alguns detalhes que acho que servem de discussão. Acho que seria interessante aguardar, já que se ele vai votar, né? Pode ser, sim. Tá, então, também a pedido da parte diante a ausência do eminente quarto vogal, Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, fica adiado para a próxima sessão. Então, atendendo o pedido de preferência com sustentação oral, é o 4 da pauta. Recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de prefeito de Cáceres, recorrente Francis Mari Cruz, recorrido do Ministério Público Eleitoral. A relatoria do Dr. José Luiz Brazac, a quem concedo a palavra. Estou liberando aqui. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo candidato Francis Mares Cruz contra a sentença da 6ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha referentes ao pleito de 2012, na qual concorreu ao cargo de prefeito de Cáceres, sagrando-se vencedor. Devidamente intimado quanto ao relatório preliminar, se manifestou juntando novos documentos, dando origem ao relatório final, de folhas tais, no qual constou a existência das seguintes irregularidades. Letra A. Doações recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 2/8/2012, porém não informadas à época dessa prestação parcial. Letra B. Divergências entre a prestação de contas final e a primeira e segunda parciais. Letra C. Divergências entre dados de fornecedores constantes da prestação e dados da Receita Federal. Letra D. Pagamentos em espécie de despesas com valores superiores a R$ 300 por meio de desconto de 3 cheques na boca do caixa de número 009287, sacado em 5/9/2012, no valor de R$ 63.695,98. Cheque 009288, sacado em 19/9/2012, no valor de R$ 7.021,63. E cheque número 012943, pago em 5/10/2012, no valor de R$ 14.190, totalizando um gasto de R$ 84.907,61, correspondente a aproximadamente 27% do valor de campanha arrecadado. Letra E, despesas que ultrapassaram em mais de 8 vezes a reserva para fundo de caixa, legalmente prevista em 10 mil para todo o período da campanha. Letra F, ausência de comprovação documental dos gastos efetivados com o pessoal. E letra G, ausência de prestação de contas retificadora. Aquele juízo, em simetria com parecer ministerial, julgou desaprovadas as contas do recorrente, as folhas tais. Ao opor embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, o recorrente arguiu que a sentença se apresentava contraditória, omissa e obscura, abro aspas, ao considerar que o candidato Francis Mares não apresentou a documentação que comprovasse o destino dos valores sacados em espécie, eis que tal determinação, em sequer menção, não constara do relatório de folhas 418 a 422, fecho aspas, qual seja, relatório preliminar de folhas tais. Juntou com os embargos documentos de folhas tais a fim de serem apreciados pelo juízo e pugnou pelo acolhimento do recurso em seu efeito modificativo para a aprovação das contas. Ao rejeitar os embargos, aquele juízo consignou a ausência dos vícios apontados e a pretensão do recorrente em rediscutir a matéria a partir da juntada dos documentos colacionados.
abro aspas, os quais não podem ser considerados novos, posto que são contemporâneos à realização das despesas para as eleições, fecho aspas, folhas tais. As razões recursais aduz o recorrente que, diante da oposição de embargos de declaração, os documentos colacionados não foram submetidos à análise técnica, deixando de sanar a omissão apontada nos aclaratórios. Sustenta, em síntese, que a diligência relativa aos 6 recibos requisitados no relatório preliminar fora integralmente cumprida. Argumenta também que não fora intimado expressamente quanto à necessidade de juntada das centenas de recibos referentes ao pagamento dos prestadores de serviços de campanha, notadamente aos cabos eleitorais, e nenhuma referência se fez aos recibos comprobatórios dos pagamentos originados pelos cheques números 9287, 9288 e 12943, razão pela qual os apresentou junto aos embargos. Alega que os recursos utilizados na campanha transitaram pela conta bancária específica e que a documentação acostada aos autos comprova o destino dos recursos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Junto à planilha dos pagamentos feitos por meio dos cheques 9287, 9288 e 12943. Contra razões do Ministério Público da 6ª Zona Eleitoral, vieram aos autos no sentido de manutenção da sentença guerreada. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso aviado, destacando a ausência de omissão na sentença objurgada. Entendeu evidenciado que, letra A, ainda que o relatório técnico não tenha expresso quanto à necessidade de apresentação dos recibos, pela manifestação do candidato, evidencia-se que sabia de tal necessidade. Letra B. Os recibos são desinfluentes para determinar a aprovação das contas, pois, ainda que devidamente apresentados, não são aptos a sanar a irregularidade apontada, já que não garantem certeza acerca da destinação do dinheiro. Letra C. A escusa apresentada pelo recorrente e insuficiência de cheques na agência bancária não subsiste ante as outras modalidades de pagamento que poderia ter empregado. Fecho aspas. É o relatório, senhor presidente. Escolho do outro parecer. Tem a sustentação. Não concedo primeiro a palavra ao eminente advogado, pelo prazo regimental. Excelentíssimo desembargador presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimo corregedor, desembargador Marcos Machado, doutor Agamenon, nobre relator, doutor José Luiz Blazac, doutor Pedro, doutor Lídio, cumprimento a todos. O candidato eleito, o atual prefeito de Cáceres, ele teve as suas contas reprovadas, basicamente, então, por conta de 3 cheques que o Ministério Público nominou de cheques guarda-chuva para pagamento de prestadores de serviço. Um cheque no valor de 63 mil, de 5 de setembro, um outro de R$ 7.021, de 19 de setembro, e, por fim, um cheque de R$ 14.190, de 5 de outubro. Além disso, a sentença concluiu que não fora comprovada a destinação dos recursos provindos desses cheques, desses 3 cheques. O que foi um equívoco lamentável que nós tentamos esclarecer através dos embargos de declaração, infelizmente também reprovado sem uma argumentação mais consistente. Digo isso pelo seguinte, com relação ao juiz ter considerado que não fora demonstrada a destinação dos recursos. Em momento algum, o candidato foi notificado para apresentar os recibos referentes aos prestadores de serviço. E são centenas, e a maioria no valor de R$ 30, de R$ 60, porque são cabos eleitorais e fiscais também no dia da eleição. Eu coloquei no memorial um detalhamento desses relatórios, uma sequência, e eu peço encarecidamente que seja analisado, ou, se necessário, à vista do processo, porque o que eu estou dizendo aqui no memorial está no processo. Então, o artigo 40 da resolução que então regia a prestação de contas, ele não
traz, obviamente, a necessidade de juntada dos recibos eleitorais, dos recibos dos prestadores de campanha com a prestação de contas. O inciso segundo do artigo 40 da resolução diz que é necessária a juntada de um demonstrativo dos recibos eleitorais. Isso foi feito. Obviamente não foram juntados os recibos, que são centenas ou milhares, porque isso por si avolumaria muito o processo. E diz a resolução, no seu parágrafo 1º, salvo engano, que, havendo necessidade, o juiz notifica, então, o candidato para trazer aos autos esses recibos. Isso nunca aconteceu. Nós estamos demonstrando isso de uma forma muito clara no memorial e no recurso. E no recurso consta também uma planilha onde se demonstra cada centavo daqueles 3 cheques, o pagamento. Nós juntamos com os embargos de declaração, justamente porque só soubemos dessa motivação do juiz com a sentença, obviamente. Então, nos embargos de declaração, nós dissemos, olha, nós nunca fomos intimados, a resolução não exige que isso seja trazido espontaneamente, só se houver necessidade, tem razão prática para isso, e não fomos intimados, mas aqui está, apresentamos planilha, contrato de cada prestador de serviço e o recibo respectivo. Não sobrou um centavo sem prestação de contas. O que me leva a dizer a vossas excelências que está comprovado nos autos a origem do recurso, segundo, o trânsito pela conta bancária da campanha, e terceiro, a destinação de centavo por centavo desse recurso. Então, é uma falha sim, mas também houve uma motivação de ordem prática para isso, de ordem objetiva. Qual é? A falta de talonário. A conta bancária era no Banco Basa, em Cáceres, uma pequena agência do Banco Basa, e o banco não tinha talonário disponível. Nós temos demonstrado aí no processo também que a primeira vez que isso ocorreu foi em 5 de setembro. Eu me lembro porque eu era o advogado lá da campanha. Eu telefonei ao juiz eleitoral, explicando para ele a situação. Era um dia que havia necessidade de pagamento de cabo eleitoral, e vossas excelências bem sabem como é que fica nesses dias, é um tumulto, todo mundo querendo receber. Liguei para o juiz, expliquei a situação, e ele me orientou, olha, documenta isso, para que não haja depois má interpretação. Eu fiz exatamente isso, nós protocolamos um documento ao juiz, explicando a situação. O banco havia dito que não havia talonário suficiente. O talonário é feito em Manaus, na sede do Basa. Manaus ou Belém, me desculpe agora. E então não havia esse talonário e demorava muito para providenciar. E aí então foi documentado isso, foi feito esse pagamento. É verdade que houve falha, porque houve uma segunda e uma terceira vez. Mas a primeira foi a maior, dessa verba maior. Então houve uma segunda e uma terceira vez por uma falha da equipe da contabilidade de campanha, porque entenderam daí que estava com aquela autorização, vamos dizer, implícita, não digo autorização, mas com conhecimento prévio do juízo, que não haveria problema. Foi um equívoco, sim. Mas nós queremos que vossas excelências possam analisar este processo à luz dos precedentes dessa própria corte. Como diz Dworkin, o julgar é nada mais do que uma concatenação de julgamentos anteriores, é o que Dworkin fala de romance em cadeia. Cada juiz ou cada sentença é como se fosse um novo capítulo de um romance coletivo, em que vai, obviamente, se aprimorando, vai acrescentando alguma coisa, mas sem jamais desprezar os precedentes que foram também frutos de ampla reflexão deste próprio tribunal. Então eu trago alguns julgados desse tribunal, e um caso bastante paradigmático foi o julgamento das contas do governador Silval Barbosa, em que também houve utilização dessa espécie de recurso, do chamado cheque guarda-chuva, e as contas restaram aprovadas. Nós temos um fator importante aqui, excelência, só para sintetizar bem uma situação que vive Cáceres. Assim que as contas foram reprovadas, no momento oportuno, a coligação adversária ao candidato Francis entrou com a representação do artigo 30A. E também o Ministério Público Eleitoral, dizendo então que como não tinha a documentação até então, foi juntado com os embargos, então que havia arrecadação e gasto ilícito de recursos
de campanha. Inclusive chegaram, a coligação adversária chegou a entrar com mandado de segurança nesse tribunal, tentando impedir a diplomação. E esse processo, eu me recordo que coube a relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, que indeferiu a liminar nesse mandado de segurança. Então, este processo que tramita lá na sexta zona eleitoral, ele está, nesse momento, suspenso, aguardando o julgamento deste recurso. A juíza entendeu por bem suspender a instrução para aguardar um posicionamento dessa corte, já que os documentos não foram apreciados na primeira instância. Então, é evidente que eu não estou querendo dizer com isso que, por conta disso, que pode ter uma consequência muito mais drástica, deve ser aprovada as contas. Não é por essa razão. A razão é que o recurso entrou, saiu da conta bancária, tramitou então na conta bancária, tem o demonstrativo de quem foi o doador e tem o demonstrativo de centavo por centavo onde foi gasto. Então, eu peço a vossas excelências que possam, à luz... 2 minutos? À luz desses precedentes, e eu cito aqui apenas como um exemplo, aqui, um precedente dessa corte, no julgamento do processo 154/2008, relatoria dos desembargadores Zé Ferreira Leite, que reconheceu a possibilidade da juntada dos documentos, inclusive na fase recursal. Lá no nosso caso foi com os embargos de declaração, que foram desprezados. Também um outro precedente dessa corte, que chegou inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, em que se definiu pelo princípio da razoabilidade, dizendo que mesmo sem o acionamento da conta, e não foi o nosso caso, haveria que se havendo a possibilidade de conferir os gastos, não haveria que ser reprovado. E o ministro Marco Aurélio, nesse julgamento no TSE, inclusive disse que essa conta deve ser aprovada sem ressalvas, porque a lei, segundo ele não entende que não vem colocada tal exigência na Lei 9.504, a exigência da necessidade de todo e qualquer pagamento, independente da importância, ser feito mediante cheque. Só para finalizar, excelências, cada cheque, cada folha dessa, que demorava e está documentado, todos os atrasos do banco estão documentados no processo, cada folha de cheque custaria em torno de R$6. Se não usar a folha de cheque, fazer a transferência bancária, como diz a lei, custa R$10 cada. A grande maioria dos pagamentos foram da ordem de R$30. Então, isso só viria a encarecer a eleição, na verdade. Então, eu peço que Vossa Excelência possa analisar com carinho, à luz dos precedentes dessa corte, e da documentação que encontra-se no processo. Eu sei que já houve também alguma divergência aqui, inclusive de relatoria do Dr. Blazac, mas eu peço a Vossa Excelência que possa analisar com o carinho que merece essa situação, porque a cidade de Cáceres, inclusive, Vossa Excelência sabem bem, já viveu tormentas políticas muito recentes e encontra-se numa certa instabilidade, inclusive, por esse tipo de situação. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado. Colhedor do parecer. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, advogados. O Ministério Público ele se manifesta pelo desprovimento do recurso. Eu gostaria de destacar aqui 2 pontos principais que levam a Procuradoria a ter esse entendimento. Inicialmente, quanto à ausência de intimação do recorrente para juntar os recibos, nós concordamos aqui com a afirmação de que realmente não houve essa intimação, embora o recorrente, numa petição que apresentou, tenha feito referência aqui ao fato de ter ciência de que a apresentação dos recibos ela era importante. Mas, de todo modo, independentemente disso, nós entendemos que a própria utilização do cheque guarda-chuva, por si só, já é uma irregularidade grave e que não deve ser admitida. Nesse caso concreto, nós temos aqui 461 despesas que foram pagas mediante a utilização desse expediente, algumas com valores altos. Nós constatamos aqui são 3 cheques, um no valor de R$ 14.190, outro no valor de R$ 63.695,98 e um último no valor de R$ 7.021,63. Nós entendemos que a utilização dos cheques guarda-chuva viola o artigo 22 da Lei 9.504, porque no entendimento da Procuradoria é necessário que toda a movimentação financeira seja registrada. E aí eu queria destacar aqui a importância de que a finalidade da norma seria permitir identificar
a origem e também o destino desses pagamentos. Nós sabemos que em alguns casos realmente é impossível operacionalizar o pagamento por meio de cheques, mas entendemos que, independentemente disso, seria possível a adoção de outros mecanismos que permitissem a identificação do beneficiário desses pagamentos, como transferência bancária, ordem bancária, o que não foi feito nesse caso. Então, com base nesses argumentos breves aqui que eu expus, eu mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Então, feita a sustentação oral e mantido o parecer, retorna a palavra ao eminente relator. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, merece ser conhecido o apelo em mesa. No caso em pauta, trata-se de campanha a prefeito que se sagrou vencedor no pleito 2012 com 21.630 votos, cuja campanha importou em R$ 430.318,17, conforme ressai dos autos do demonstrativo de receita e despesa, as folhas tais. Em primeiro lugar, há que se destacar que a sentença ora julgada não apresenta nenhum vício apontados pelo recorrente nos embargos de declaração oposta naquele juízo. Ao contrário, analisou todo o contexto dos autos e, em que pese ter admitido existirem algumas irregularidades que sozinhas não levariam à desaprovação das contas, a exemplo da divergência de dados de fornecedores e a não apresentação da retificadora, consignou expressamente que aquelas, somadas às outras de natureza grave, comprometem as contas de campanha, conforme folhas 464 no dizer do douto magistrado. Ao que se extrai do feito, o recorrente opôs os embargos com a finalidade de apresentar documentos que, diga-se de passagem, já deveriam integrar a prestação de contas. Assim, o fez com o intuito de que fossem apreciados pela serventia daquele juízo e provocassem um julgamento que lhe fosse mais favorável. Ademais, segundo a jurisprudência dominante, só se admite a juntada de documentos em sede de embargos de declaração em duas hipóteses excepcionais, quais seja: letra A, impossibilidade de acesso aos documentos ao tempo da instrução, ou letra B, ausência de oportunidade de apresentá-los em momento anterior ao do julgamento do feito. Nesse sentido, colaciono o julgado desta Corte, conforme está expresso no voto. Embargos de declaração, vícios sequer apontados, ausentes, propósito de rediscussão da matéria, mero inconformismo, via recursal inadequada, juntada de documentos, impossibilidade, embargos desprovidos. Aí o comentário que a juntada de documentos em sede de embargos, declaração só é permitida em duas hipóteses excepcionais, quais sejam a impossibilidade de acesso ao documento ao tempo da instrução ou da oportunidade de apresentá-lo em momento anterior ao do julgamento, conforme embargos de declaração nesta Corte 481.494. Não é o caso desses autos. Ao juntar farta documentação aos declaratórios, o recorrente não apresentou nenhum desses motivos e também não se tratava de documentos novos, como salientou o magistrado da instância singela. Acertada, pois, a sentença que rejeitou os embargos, não submetendo os documentos à análise técnica, fundamentando que, abro aspas, frisa-se que o único propósito que moveu os presentes embargos de declaração foi buscar o exame dos documentos juntados agora, os quais não podem ser considerados novos, posto que são contemporâneos à realização das despesas para as eleições, fecho aspas, folhas tais. Ademais disso, como bem salientou a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, abro aspas, os recibos são desinfluentes para determinar a aprovação das contas, pois, ainda que devidamente apresentados, não são aptos a sanar a irregularidade apontada, já que não garantem certeza acerca da destinação do dinheiro. Porque a questão ela se funda, principalmente, não até o peso, inclusive, do meu voto, ele não está tanto nessa questão se poderia apresentá-lo por falta dessa intimação, mas ainda que ultrapassasse essa questão, como bem salientou o douto procurador, o que se está levando em conta, principalmente na análise dos autos, é que os cheques guarda-chuvas, eles proporcionam, quando extrapolam o mínimo tolerante, o rastreamento devido para a transparência de entrada e saída desse dinheiro e a nova entrada onde se destinou. Então, esse é o ponto fundamental do raciocínio da presente causa.
Em relação à alegação de que o relatório final de folhas tais não fez menção expressa acerca da necessidade de juntar os recibos comprobatórios dos gastos realizados, descabe acolhimento. Primeiro, por se tratar de um candidato à eleição majoritária, que estava representado por profissional habilitado e desenvolveu sua campanha sob a égide da Resolução 23376, a qual atribui aos recibos eleitorais importância ímpar para análise e julgamento da prestação de contas. Por outro lado, o recorrente demonstra claramente que possuía conhecimento acerca dessa necessidade à luz de sua manifestação às folhas 425 a 435, quando diz, abro aspas, note-se que apesar da similaridade quanto à insuficiência de talonário pela instituição bancária, recorto e trago novamente, o que evidentemente nem se equipara ao presente caso em que dos cerca de 1 milhão gastos na campanha do candidato Francis Mares, apenas cerca de 85 mil, valor oriundo da conta bancária, foram utilizados em pagamentos em espécie, distribuídos em pequenas quantias a dezenas de prestadores de serviços, todos cadastrados e com recibos apresentados na prestação de contas, sem grifos originais, folhas tais. Interessante ainda observar que no sobredito texto, o recorrente afirma que o montante da campanha atingiu, abro aspas, cerca de 1 milhão gastos na campanha do candidato Francis Mares Cruz, fecho aspas, enquanto que a prestação de contas informa um montante de R$ 430.318,17, à luz do demonstrativo dos recursos arrecadados às folhas 17 e 18. Evidente, pois, uma contradição séria, que aumenta ainda mais a fragilidade da prestação de contas em pauta. Conveniente também ressaltar que o recorrente considera insignificante a quantia utilizada para pagamentos em espécie, por meio da utilização dos cheques guarda-chuva, quando aduz que apenas cerca de R$ 85 mil. Fecho aspas. Ocorre que apenas esse valor, que corresponde ao somatório de 3 cheques sacados da boca do caixa, de número X, representa R$ 84.917,61, equivale a aproximadamente 27% do valor devidamente declarado da campanha, que seria os 430 mil, sem a devida comprovação dos pagamentos em que pese existirem recibos avulsos quanto a esses pagamentos. O que nós não temos é a certeza absoluta, como bem ressalta o doutor procurador eleitoral, se esse valor corresponde e entrou na conta dos prestadores de serviços. Esta que é a questão que nos faz defender essa tese no sentido da necessidade do rastreamento dos pagamentos. E são eles, cheque número 9287, sacado em 5 de setembro de 2012, no valor de R$ 63.695,98, pagamento de despesas com pessoal. Letra B, cheque 9288, sacado em 19 de nove de 2012, no valor de R$ 7.021,63, efetuados 15 pagamentos em espécie. E cheque 12.943, pago em 5 de 10 de 2012, no valor de R$ 14.190, pagamento de aproximadamente 346 despesas com pessoal. E como bem destacou o relatório final, abro aspas, a afirmativa de que apenas 6 despesas relacionadas são superiores ao limite de R$ 300. Não prospera, isto porque, conforme dito a Lures, o relatório acima foi realizado através da técnica de amostragem, apenas para exemplificar a situação, constatada até porque foram contabilizados 461 pagamentos realizados de forma irregular, havendo, na sua grande maioria, sim, o pagamento na faixa de R$ 30. Isso é de se destacar, mas houve vários pagamentos acima do valor de 300. A esse respeito, o recorrente alegou não ter conseguido talonário suficiente para o pagamento das despesas com o pessoal e protocolizou petição em 5 de nove de 2012, informando o juízo quanto à citada insuficiência de talonários na agência do BASA, em Cáceres, e da efetivação dos pagamentos em espécie naquela data, folhas tais. Anexou ainda a declaração da citada agência, datada de 27 de 11 de 2012, as folhas tais. De plano, há que rejeitar tal alegação, uma vez que o próprio normativo apresenta outras modalidades de quitação de despesas de campanha, tais como transferência bancária ou ordem de pagamento. Tocante àquelas quitações do dia 5 de setembro de 2012,
em que pese o recorrente não mencionar no citado expediente a qual dos cheques estaria sacando naquela data, pelos dados do relatório pode-se concluir que foram R$ 92,87, sacado no valor de R$ 63.695,98. E segundo a planilha trazida pelo próprio recorrente, as folhas tais, quase que a totalidade dos pagamentos efetuados por meio desta cártula importam em valores superiores a R$ 300, contrariando o que prevê o artigo 30, parágrafo 1º da Resolução 23376. Aí abro aspas. São gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados. Parágrafo 1º. Os gastos eleitorais de natureza financeira só poderão ser efetuados por meio de cheque nominal ou transferência bancária, ressalvadas as despesas de pequeno valor previstas no parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 3º. Consideram-se de pequeno valor as despesas individuais que não ultrapassam o limite de R$ 300. Não bastasse isso, constate-se que o recorrente ultrapassou em muito o teto legal do fundo de caixa, R$ 10.000, destinado a todo o período de campanha, infringindo, pois, o citado normativo também neste ponto. O artigo 30, parágrafo 2º, diz o seguinte: para o pagamento de despesas de pequeno valor, poderão o candidato, o comitê financeiro e o partido político constituir reserva individual rotativa em dinheiro, entre aspas, fundo de caixa, por todo o período da campanha eleitoral, observado o trânsito prévio desses recursos na conta bancária específica, devendo ser mantida a documentação correspondente para fins de fiscalização e respeitados os seguintes critérios. Letra A. Nos municípios com até 40 mil eleitores, o montante da reserva deverá ser de até R$ 5.000. Letra B, que é o caso de Cáceres, nos municípios com mais de 40 mil até 100 mil eleitores, o montante da reserva deverá ser de até R$ 10.000. Verifica-se, pois, que a prestação de contas do recorrente não oferece credibilidade suficiente a promover uma alteração na decisão ora objurgada. E concluo, nobres julgadores, no sentido de que o que nós vemos de fato, tanto nessa prestação de contas como tem sido praticado aqui no Estado, exatamente essa tentativa de ultrapassar os limites legais para os fundos de caixa. A lei, a resolução, ela é específica no sentido de que esses pagamentos, sem o devido rastreamento bancário, ele é permitido no montante de R$ 10.000 para um município do tamanho de Cáceres para a campanha inteira. Portanto, quando nós temos dentro do valor de R$ 430 mil, 318 no valor total, nós temos 27%, vamos tirar aí os valores que ultrapassaram os 300, vamos dizer que ainda que seja 15% do valor a 20% do valor transitado na campanha, seja de pequenos valores como foram aqui R$ 30. É evidente que quem está no comando da prestação de contas dos gastos eleitorais deve ter esse conhecimento e deve ter esse cuidado de que pagamentos em grandes quantidades, no valor pequeno de R$ 30, como foi o caso, estaria sujeito sim a uma desobediência legal quanto a futuro, na prestação de contas futura do seu candidato. Portanto, vejo que a prática do cheque guarda-chuva, ele macula em demais a transparência, a moralidade da captação de recursos e gasto dos recursos financeiros nas campanhas eleitorais. A questão do talonário, vejo isso como uma questão séria. Inclusive, acho aqui, nobre presidente, que dentro das orientações que o nosso tribunal dará nos próximos dias aos partidos, acho que também poderíamos incluir, inclusive, a questão da orientação às agências bancárias. Também chama atenção o nosso procurador eleitoral. Por quê? Porque nós temos outros processos aqui exatamente com essa argumentação de que a impossibilidade da emissão de talonário faz com que possa legitimar essa prática irregular.
Acho que os bancos deveriam estar cientes de que no período eleitoral isto é algo que se faz necessário. De fato, alguns argumentos, como que vai fazer uma transferência bancária no valor de R$30? Mas eu vejo isso com uma grande preocupação no sentido de que se eu não é vantajoso para o comitê financeiro fazer essa prática, eu tenho que evitar essa despesa. Achar uma alternativa diferente de fazer essa questão. E principalmente porque tratou-se na grande parte de pessoal, serviços, com prestação de serviço. Então, como que eu como coordenador financeiro numa campanha, incentivo e faço reiteradamente essa prática de gasto de prestação de serviço com R$30, sabendo que isso pode me dar uma complicação na prestação de contas. Então, hoje, a Justiça Eleitoral, eu vejo que ela não pode contemporizar isso e criar um precedente possibilitando uma prática irregular que abre não só para esse valor, mas vai abrir para outros valores, contaminando os princípios estipulados dentro do direito eleitoral para a prestação de contas, que é especialmente o princípio da moralidade e da transparência. Então, com essas considerações, em que pese o nobre trabalho do Dr. José Renato, que é um advogado eleitoralista destacado, estudioso e que sempre traz com brilhantismo as suas defesas a esta corte, tenho a minha convicção de que a prática do cheque guarda-chuva tem que ser espancada veementemente pela Justiça Eleitoral a fim de dar a transparência substancial da entrada do recurso, do gasto efetuado e da entrada específica aonde que o gasto foi efetuado. É isso que nos falta na presente prestação de contas. É como voto no sentido, então, de, em sintonia com o parecer ministerial, conhecer do recurso e negar de provimento, mantendo na íntegra a sentença da 6ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha de Francis Mares Cruz relativas ao pleito de 2012. É como voto. Colho o voto do eminente primeiro vogal, Dr. Pedro Francisco da Silva. Senhor presidente, inicialmente eu tenho duas perguntas ao eminente relator, ainda sobre uma questão preliminar e depois uma outra sobre, mais aprofundando a questão meritória. A primeira preocupação que tem é sobre essa situação da juntada dos documentos com os embargos declaratórios. E eu queria perguntar a Vossa Excelência, a respeito disso, se o relatório final apenas reproduziu o relatório preliminar ou apontou outras irregularidades. Vossa Excelência teria condições de me informar isso? Porque, e a outra já vou fazendo, é se verdadeiramente houve ou não houve a intimação do candidato para se manifestar sobre o relatório final. Deixa eu ver aqui. Houve uma manifestação, 2, 3, 430. As folhas 430. As folhas 425 a 435,
É a manifestação em cima do relatório final. Já com algumas das impropriedades trazidas na preliminar. Certo. Então, veja só, houve a apresentação do relatório preliminar, ele foi intimado, eu estou vendo o relatório de Vossa Excelência. Deixa eu ver aqui. Relatório final de exame. Está aqui, o relatório final de exame e a manifestação sobre o relatório preliminar de exame. Afinal. E Vossa Excelência apontou aqui no relatório que nas folhas, dando origem ao relatório final de folha 447 e 451. Mas antes já havia um relatório preliminar, né? Aqui Vossa Excelência aponta as impropriedades do relatório final. Seriam as mesmas impropriedades do relatório inicial? Porque depois do relatório preliminar, ele foi intimado e apresentou documentos. Então foi produzido o relatório final. E aí Vossa Excelência indicou aqui quais são as impropriedades. Era exatamente isso que eu queria saber. Se em relação a essas impropriedades apontadas no relatório final, se elas são as mesmas do relatório preliminar e se desse segundo relatório, se houve manifestação, intimação da parte para se manifestar. Excelência, eu só queria, doutor Blazak, reavivar que foram, na verdade, 3 relatórios. Foi um relatório preliminar que apontou que pediu, inclusive, que fosse feita uma retificadora, né? E juntados os recibos. Entendemos nós que eram os recibos porque as discussões eram em torno das doações. Né? Então juntamos 37 recibos. Veio um segundo relatório técnico, diz, após folhas 418 e 422, Excelência, e diz, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, obtenção de esclarecimentos e ou saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências. E aí coloca entre as inconsistências folha 419. Não foram encaminhados para análise os canhotos dos recibos eleitorais solicitados em diligências, sendo os seguintes. Aí nomina 5 recibos eleitorais aqui. E todos esses recibos eram de doações de campanha. Então nós fomos intimados e juntamos esse. E aí no terceiro, aí teve o relatório final, que esse sim praticamente reproduziu o segundo, e inclusive os documentos que nós juntamos não considerou essa juntada. Foi só esse esclarecimento que eu queria fazer. No relatório segundo, o senhor está dizendo da... O primeiro está as folhas 217 e 220, o segundo, folhas 418 e 422, e o final, folhas 447 e 451. E que acaba resultando na questão da juntada ou não dos recibos, é o que restou, correto? Sim, das doações, Excelência, é isso que eu queria esclarecer. E os recibos que faltavam foram nominados. Ó, falta esse, que estão lá tá na relação, estão na planilha, e faltam eles. Nós juntamos esses. Pois então, mas aí restou a questão dos recibos dos prestadores. Isso não foi questionado, é isso, doutor Blazak, que eu queria... é isso que a gente está chamando a atenção, em momento nenhum, depois fala... Depois que a gente juntou aqueles, fala, restaram tal coisa. Restou juntar 5 recibos de doações. Juntamos 5 recibos de doação. Mas nos embargos foram juntados... Os embargos foi juntados a planilha, demonstrando cada um dos pagamentos e os contratos e os recibos. Essa parte dos recibos de doadores, inclusive, é o que nós abrimos no voto, dizendo que elas por si, como até o próprio juiz observa, não teria força de desaprovação. Mas, aonde que vem a força da desaprovação é exatamente a utilização do cheque guarda-chuva por meio para pagamentos dessas centenas de prestadores de serviço. Então, não está... tanto é que, para a confecção do voto, do meu convencimento, eu ultrapasso a questão em que pese que eu achar que agiu corretamente o juiz da primeira instância, na questão da juntada, na sede de embargos, mas ainda que fosse considerado
correta essa tese e fosse trazido os recibos desde o início na prestação de contas dessas centenas de prestadores, entendo que o que perdura para a desaprovação das contas é a utilização do cheque guarda-chuva para a centena de pagamentos. Tá, então, Vossa Excelência considera, então, insuperável essa questão do cheque guarda-chuva. Exatamente. Apesar, e com relação, aí seria a minha terceira pergunta, já um pouco mais avançando a questão de mérito, essa situação, houve comprovação no sentido de que a instituição bancária não possuía talonário suficiente para fornecer ao candidato? O nobre doutor José Renato peticionou, inclusive junto ao banco, informando da necessidade, e o banco tomou ciência disso e dá a entender que, de fato, havia impossibilidade da utilização. E, inclusive, peticionou ao juiz, juntando ao juiz essa declaração. Aí é que eu vejo a necessidade. O juiz toma o conhecimento, mas ainda que se dê conhecimento ao juiz da impossibilidade dos talonários, o que seria transparente? O acompanhamento, de uma ou de outra forma, desses pagamentos. Então, eu acho que não existir o talonário ou impossibilidades não veda por aí, ou melhor, não relaxa nessa situação a possibilidade de se fazer os saques em tamanha quantidade e a quantidade de pagamentos sem que houvesse um acompanhamento até da própria Justiça Eleitoral para os pagamentos em espécie. Mas aqui, aí no caso, esses pagamentos em espécies foram comprovados por outros meios, por meio de recibo? Tem recibo. E esses recibos foram apresentados nos embargos declaratórios? Na sede dos embargos declaratórios. E não foram apreciados pelo juiz? Ele deixa de apreciar isso, mas eu relevo isso no sentido de que, ainda que bem ou mal que chegou esses recibos, eu vejo que esse não é o ponto do meu convencimento. Tá. Entendeu? Bom, eu já entendi. De qualquer modo, senhor presidente, eu vou sustentar uma preliminar de nulidade da sentença, porque aqui me parece, aí salvo engano, vou perguntar mais uma vez, com relação a esse relatório final, não houve intimação do advogado para se manifestar, do candidato. Do relatório final... O documento juntado com os embargos declaratórios foram feitos dessa forma porque não houve uma intimação prévia, né? Sim. Não é que não houve a intimação, mas não houve a intimação especificamente sobre, em momento, pelo que eu estou entendendo, né? Em momento algum foi explicitado esse ponto, né, que se tratava retamente dos recibos desse cheque, mas sim recibos de doação, não é? E esse ponto não foi, pelo que eu estou entendendo, oportunizado antes. É isso, doutor Blazak? Porque no relatório final, ele só... ele não inova. Então não há necessidade da intimação, porque o que se está corrigindo ou trazendo do relatório final é aquilo que foi do preliminar. Só há necessidade da intimação do relatório final quando se inova dentro da análise. Essa questão das comprovações, pelo menos do ponto de vista do candidato, dos pagamentos feitos com cheques sacados, foram apresentados no curso do processo junto com os embargos de declaração ou antes dos embargos? Junto com os embargos de declaração. E não foram apreciados. Porque aí a questão fica, uma coisa fica conectada com a outra. Quer dizer, Vossa Excelência diz que a impropriedade das contas, nas contas do candidato é a utilização do chamado cheques guarda-chuvas. Mas ele traz elementos de provas que, teoricamente, do ponto de vista dele, poderia ser comprovada essa situação, conectada com a situação de que ele não tinha cheque suficiente para emissão. Sim. Entretanto, esses documentos não foram apreciados pelo juiz, porque o juiz entendeu que estava fora do prazo. Não é isso? E Vossa Excelência está afastando. Eu estou afastando no sentido então que ainda que comprovasse... Eu entendi. Não, Vossa Excelência... Só que aí me parece que há uma supressão de instância. O ideal seria se o magistrado apreciasse esses documentos e dissesse se eles são hábeis ou não a aprovar essa situação dos cheques. Né? Então, como não houve apreciação, senhor presidente, com a vênia do eminente relator, eu vou sustentar uma preliminar de nulidade do processo, da sentença, e devolução para que o juiz profira nova sentença, agora sim apreciando esses documentos, assim de comprovar se de fato, assim de esclarecer se de fato esses documentos apresentados com os embargos declaratórios são hábeis ou não a comprovar a situação diante da demonstração de que o candidato não havia
não tinha, havia solicitado ao banco cheques talonários e não foram emitidos a ele. Me parece que aí a situação se torna relevante e há necessidade do juiz apreciar se ele aceita ou não esses documentos, né? E se nós o fizermos aqui, poderíamos estar suprimindo instância porque não houve apreciação, justamente porque não houve intimação à época, né? Então, eu vou sustentar a preliminar e gostaria de ouvir o eminente relator. Então, mas inicialmente sustenta a Vossa Excelência, senhor presidente, a preliminar de nulidade em razão da ausência de intimação e não apreciação dos documentos juntados. Diante dessa preliminar aí posta como questão de ordem, eu indago o eminente relator. Eu entendo perfeitamente o raciocínio trazido pelo nobre doutor Pedro, mas eu ainda continuo só na minha tese que ainda não é relevante para mim a questão dessa análise, porque ainda que a juíza lá da primeira instância analise como suficiente o recibo da despesa, eu continuo com a minha tese no sentido de que, pela quantidade utilizada, o cheque guarda-chuva fere frontalmente o princípio da moralidade e da transparência na prestação de contas. Por isso, independe da análise se eles justificam ou não, porque até a estratégia do saque em espécie ocorreu. E essa prática, para mim, ela é suficiente para desaprovar as contas. Então, diante dessas considerações, eu rejeito a preliminar. E só para dar sequência aqui, eu peço até vendo o eminente procurador para colher parecer a respeito da preliminar. Perfeito. Senhor presidente, eu também na linha do que foi exposto pelo eminente Dr. Blazak, com a devida vênia, também o Ministério Público entende que, ainda que os recibos fossem juntados a tempo, não seriam relevantes, porque a utilização do cheque guarda-chuva por si só, ela já é uma irregularidade que na nossa visão é bastante grave e torna, na verdade, a Justiça Eleitoral refém do candidato, na medida em que ele utiliza o cheque guarda-chuva, apresenta os recibos e não se tem como verificar se aquela destinação que está apresentada no recibo ela é real ou não. Então, na nossa visão, a juntada ou não juntada dos recibos não tem relevância aqui para o desfecho, por isso também o Ministério Público se manifesta pela rejeição da preliminar. Doutor Agamenon. Senhor presidente, outro advogado aqui presente, meus seus pares, eu vou acompanhar, já pedindo vênia ao nobre relator, acompanhar a divergência, e para isso eu vou citar um precedente especificamente dessa corte, num acordo 21.055, de 26 de abril de 2012, onde consta a relatoria do até o Dr. Pedro Francisco mesmo, na prestação de contas número 498.029, onde, pela ementa, pelo teor da ementa, a candidata, no caso, foi intimada pessoalmente para apresentar possíveis explicações exatamente à questão do cheque guarda-chuva, onde ela teria sido intimada para apresentar possíveis explicações sobre as irregularidades apontadas. Houve inércia no caso e as contas foram desaprovadas. No caso específico, pelo que foi apresentado aqui e confirmado até pelo outro relator, não houve essa prévia intimação especificamente sobre esses fatos e entendo que pode sim ocorrer uma supressão de instância. No nosso tribunal, a respeito do cheque guarda-chuva, embora de fato tem que ter sempre as ressalvas, né? Eu acho que nos pode afirmar, nosso tribunal já tem admitido sim em algumas circunstâncias, desde que devidamente comprovadas, desde que seja possível a identificação da origem, né, de como foi a entrada na conta, né, e evidentemente as despesas devidamente comprovadas. Então, diante disso, eu vou acompanhar a divergência, pedindo vênia ao doutor relator. Voto eminente terceiro vogal, doutor Lídio Modesto.
Senhor presidente, eu penso que, ainda que o magistrado não esteja obrigado a realizar a análise de todas as teses invocadas pelas partes, né? Mas, nesse caso específico, né, a prova que se pretende realizar a análise, ela pode conduzir o processo a um determinado fim, e esse fim pode ser modificado pela análise dessas provas. E eu entendo também que não devemos analisar o que foi postulado aqui, porque poderíamos sim estar suprimindo a instância, né? E de maneira que eu peço vênia ao eminente relator e acompanho o Dr. Pedro. Por voto do eminente quarto vogal, desembargador Marcos Henrique Machado. Senhor presidente, isso não está funcionando isso aqui, tá? Senhor presidente, doutor relator, eminentes pares, eu tenho tido muito cuidado com essas questões de ordem de ofício, especialmente com a orientação do STJ, que recomenda, quando se vai acolher o mérito, ultrapassar as questões preliminares. E no contexto, a minha convicção é de provimento do recurso. Mas eu rendo a uniformidade desse plenário, desse tribunal pleno, por conta, primeiro, de precedentes do TSE, que reconhece a possibilidade da utilização do cheque guarda-chuva. Também por conta de precedente desse tribunal de admitir o saneamento da prestação de contas em grau de recurso. E por entender que o tribunal deva reservar o conhecimento pleno da causa ao juiz natural. Se a premissa é verdadeira de que ele não analisou a documentação juntada, eu identifico sim supressão de instância a justificar a anulação da sentença, e com essas considerações acompanho o voto divergente. A jurisprudência atual do TSE não está mais admitindo o cheque guarda-chuva como estava antes. Nós já estamos com a jurisprudência. Pois mas então, exato. Então, atualmente, o cheque guarda-chuva está com sérias restrições. E nós aqui no tribunal só estamos levando a cabo essa questão da não juntada por conta da presença do advogado desde o início na prestação de contas. Então, o tribunal aqui não está aceitando a juntada de documentos, ainda que seja em instância ordinária. A gente está esperando que o TSE vai pronunciar a respeito dessa posição do tribunal, porque somente nós, em Santa Catarina, temos uma resolução da necessidade do advogado desde a apresentação da prestação de contas. Então, isso fez com que o pleno se posicionasse no sentido de que não caberia juntada de documentos em sede recursal, ainda que esteja em instância ordinária. Bem verdade é isso, o TSE ainda não se pronunciou, tem julgamentos já recorridos para o TSE, inclusive fiz essa pesquisa antes para exatamente verificar se existe já algum julgamento do TSE em cima do nosso processo. Não há. Então, só para posicionar no sentido de que a minha tese ela está fundada nesses dois pontos, para não parecer que eu estou desatualizado da questão. Então, é nesse sentido que eu faço a ponderação. Então, proclama o resultado. O tribunal, por maioria, acolheu a preliminar levantada questão de ordem, né, pelo eminente primeiro relator, vogal, de nulidade da sentença, em dissonância com o parecer oral. Aí, oral.
O 5 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta em exercício financeiro, recorrente Partido dos Trabalhadores, PT de Nova Ubiratã, recorrido Ministério Público. Dr. Pedro Francisco da Silva, relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Nova Ubiratã contra a sentença que julgou não prestadas as contas anuais do recorrente, relativas ao exercício 2012. Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada diretamente pelo presidente do Diretório Municipal, Sr. Ademir Paulo Maia, e não por meio de advogado regularmente constituído. Embora devidamente intimado para constituir advogado no processo, o presidente da agremiação recorrente não se manifestou. Após a regular intimação pessoal da sentença prolatada, o recorrente peticionou, desta feita com o advogado constituído, juntando a procuração de folha 50. O recorrente alega que tal juntada da procuração ad judícia convalida o vício apontado na sentença. Requer a modificação da decisão para que este tribunal analise as contas e declare-as aprovadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo, é o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantém o parecer. Mantido, retorno a palavra a vocês. A resolução TSE que trata do TRE que trata do assunto, publicada em 5 de abril de 2013, em seu artigo 3º, estipulou a indispensabilidade da representação processual e da capacidade postulatória nos processos de prestação de contas anuais. Eu transcrevo em meu voto o teor dessa norma. No caso dos autos, as contas do recorrente foram apresentadas em 10 de junho de 2013, já na vigência da referida resolução, sem advogado regularmente constituído. Diante disso, o juízo eleitoral intimou a agremiação para suprir a falta de representação e capacidade postulatória no prazo de 3 dias. Porém, conforme relatado na certidão que consta dos autos, informa que o representante legal do partido não se manifestou no interregno estipulado. Evidente que a juntada da procuração apenas em sede recursal não tem o condão de convalidar a prestação de contas inicialmente acoimada de falta de atendimento a pressupostos processuais de validade. Desde a Lei 12.034 de 2009, os processos de prestação de contas de órgãos partidários têm caráter jurisdicional, não sendo meros procedimentos, mas sim verdadeiras relações jurídicas processuais, devendo preencher as condições dos pressupostos do direito de ação e acesso ao Poder Judiciário. Observa-se que o prazo concedido para a regularização da representação não foi atendido pelo ora recorrente. Na verdade, entendo que o douto juízo deveria extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, tal seja a capacidade postulatória, porque não havia advogado dos autos. Tal sentença acarretaria a formação de coisa julgada formal. Entretanto, como a apresentação da prestação de contas de partido político deve respeitar o prazo estipulado na lei, a consequência seria a declaração das contas como não prestada, mesmo se elas fossem posteriormente protocoladas no cartório. Por isso, deve ser mantida a sentença combatida, ainda que baseada em fundamento legal diverso daquele correto. A solução dada ali se mostra escorreita. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, nego o provimento ao recurso, é como voto. O voto, doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Desembargador Marcos Henrique. Acompanho. Doutor José Luiz Brazac. Proclama o resultado do tribunal por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 6 da pauta também é o doutor Pedro Francisco da Silva, relator. É o processo 3.389 de 2013, recurso eleitoral, prestação de conta, exercício financeiro de 2012, recorrente Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Recorrido ao Ministério Público. Doutor Pedro, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado.
Recurso eleitoral conforme anunciado, interposto pelo PMDB de Nova Biratã contra a sentença que julgou não prestadas as contas anuais do recorrente referente ao exercício 2012. Conforme consta dos autos, a prestação de contas foi apresentada diretamente pelo presidente do diretório, senhor Alcino Dalla Rosa, e não por meio de advogado regularmente constituído. Embora devidamente intimado pessoalmente para constituir advogado, o representante do partido não se manifestou. Sobreveio o relatório técnico final, opinando pela declaração das contas como não prestada. Decorridos 7 dias do exaurimento do prazo assinalado pelo douto juízo, o recorrente peticionou, pugnando pela juntada de procuração. Na petição, o partido sustenta que o intimado, Alcino Dalla Rosa, devidamente pessoa diversa daquela que seria a atual presidente do PMDB de Nova Biratã, qual seja a senhora Cristiane Feijó. Por isso, o partido sustentou a invalidade da intimação do senhor Alcino, razão pela qual então postulou a reabertura do prazo. O partido também juntou a cópia de uma ata de convenção partidária que teria acolhido a senhora Cristiane Feijó como presidente daquela agremiação. O servidor efetivo da 43ª Zona Eleitoral certificou que o último registro da composição do diretório de Nova Biratã apontou o senhor Alcino Dalla Rosa como presidente do partido e que não ocorreu qualquer registro ou protocolo no cartório eleitoral da suposta convenção partidária que teria escolhido a senhora Cristiane Feijó como presidente do PMDB. Após a sentença de julgamento das contas como não prestadas, o recorrente interpôs o presente apelo, ora em análise. Alega que a intimação para que o partido constituísse advogado nos autos foi feita na pessoa do senhor Alcino Dalla Rosa, que não era mais o presidente do partido. Afirma que as atas de convenção partidária juntadas ao processo demonstraram que a presidente atual é a senhora Cristiane Feijó. Sustenta que a senhora Cristiane é quem deveria ser intimada de todos os atos do processo. O recorrente assim postula a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas. A douta Procuradoria manifestou no sentido de que as contas anuais foram apresentadas em 3 de maio de 2012 pelo senhor Alcino, presidente da agremiação, expressamente indicado a Folha 2, pessoa que assinou todos os documentos e peças que acompanharam a petição inicial, razão pela qual não se pode alegar nulidade ou invalidação da intimação feita na pessoa do senhor Alcino. Manifesta também o douto procurador que somente agora, no processo de contas anuais, é que o partido recorrente comunicou à Justiça da escolha da senhora Cristiane como presidente da agremiação, ou seja, muito tempo depois dos atos praticados regularmente pelo senhor Alcino, opina assim pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido, retorno a palavra, Vossa Excelência. Preliminar de ausência de procuração do advogado subscritor, eu estou apresentando a Vossa Excelência o inteiro teor do meu voto e adiantando que, em verdade, a ausência da procuração torna o recurso inexistente na forma do artigo 37, parágrafo único do Código de Processo Civil e súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça. E anoto que o recurso foi protocolado no dia 19 de fevereiro de 2014 e não houve juntada da necessária procuração nos 15 dias seguintes, consoante permitiria o artigo 37 do CPC. Com essas considerações, não conheço do recurso eleitoral. Aponto vasta jurisprudência sobre o tema e estou à disposição de Vossa Excelência para algum esclarecimento, é como voto na preliminar. Oi? A intimação. Antes da ausência da apreciação do mérito, que em verdade foi intimado, sim, a pessoa que constava como presidente da agremiação nos registros da Justiça Eleitoral. O partido diz que foi intimada a pessoa errada, porque já havia sido desconstituída aquela presidência. Mas eles não fizeram a comunicação à Justiça Eleitoral. Então, o registro da Justiça Eleitoral está... a intimação foi feita com base nas documentos que então foram apresentados. Só posteriormente é que o partido comunicou que aquela pessoa já não era mais o presidente. Então, na verdade, se houve um equívoco, foi por culpa do próprio partido, que não comunicou a tempo à Justiça Eleitoral. Porque para a Justiça Eleitoral, o presidente continua sendo aquele mesmo que apresentou as contas. Doutor Agamenon? Doutor. Doutor Lídio Modesto? Eu também.
Marcos Machado. As nuances formais, especialmente quando há dúvida ou a não identificação precisa do responsável, dos interessados, induz a prevalência do direito material. E nesse contexto eu rejeito a preliminar para conhecimento mero recursal. Doutor José Luiz Brazar. Eu, também com a devida vênia, eu tenho manifestado no sentido da necessidade da intimação pessoal da parte nos casos semelhantes, ainda que haja essa, apesar de ter essa informação que o Vossa Excelência coloca, né? Simplificar e acabei não informando uma questão que está logo no início aqui do meu voto, que a questão basicamente nem remonta propriamente a essa situação do presidente, é problema da capacidade postulatória mesmo. Eu vou fazer a leitura só para retomar, para que a gente não incorra em nenhum equívoco dado ao fato de eu não ter lido os primeiros parágrafos do meu voto. Eu disse aqui, conforme relatado, a suposta representante legal e presidente do PMDB de Nova Biratã, senhora Cristiane, assinou a procuração de folha 56, onde constituiu 2 advogados, o senhor Oswaldo Pereira Braga e o senhor Rogério Ferreira da Silva. Este é o único instrumento de outorga de poderes constante em todo o caderno processual. Ocorre que o recurso de folhas tais foi subscrito pelo advogado João Carneiro Barros Neto. Não existe nesses autos nenhum instrumento de subestabelecimento de poderes em prol do senhor João Carneiro Barros Neto. É sabido que... Bom, aí agora esclarecimento sobre a questão da intimação, né? Quer dizer, o advogado apresentou um recurso sem procuração. Ele não foi intimado para regularizar essa situação. E nesse caso eu entendo que não há necessidade, porque em verdade ele deveria, ao apresentar o recurso, pedir prazo para a juntada da procuração e não o fez. Então aqui o recurso é inexistente porque é apresentado por advogado sem procuração. Então eu pedindo escusas e vênias aos ministros pares, que acabei desfocando a discussão para um outro ponto em razão exatamente de não ter lido os 2 primeiros parágrafos do meu voto a respeito da capacidade postulatória em si. E até hoje está irregular, então? Até hoje continua irregular. Sim. Eu até... Sim. Na verdade, então eu vou retificar. Uhum. Licença, dá licença, desculpa. Que vai prevalecer a leitura agora do voto, né? Perfeito. Tá, então eu acompanho do outro relator. Eu continuo me filiando à doutrina e à jurisprudência que exige a intimação pessoal para a regularização, porque ainda estamos em instância ordinária. O Marimoni, por exemplo, ele defende isso. O processo aquele comentado com jurisprudência do STJ, de que ainda que seja procuração, saneamento da procuração ou da capacidade postulatória, estamos em momento de avançar no diálogo processual, até ele usa essa expressão. Eu tenho me filiado a essa linha aqui, inclusive em precedentes, porque, de fato, aqui há um risco de perecimento de direito, né, por uma questão que poderia ser sanada perfeitamente com a intimação pessoal. Eu concordo que a possibilidade de saneamento, mas o que eu não entendo é o surgimento de um advogado sem uma relação alguma. Se a parte foi prejudicada é uma coisa, agora o advogado vem do nada. Não é um caso comum, não. Você é um encontro anual de um partido. Vem do nada e se apresentar, e até hoje o tribunal vê esse vácuo. E os advogados devidamente contratados não apresentaram. Então, na verdade, eles não exerceram, deixou ocorrer o trânsito em julgado. Não. Intimados regularmente, não apresentaram nenhum recurso. Aí aparece um advogado sem procuração, apresenta o recurso
não pede prazo para regularizar e poderia ter feito isso. Enfim, né? A situação realmente fica em aberto. A E capacidade são advogados postulatória. atuantes há anos lá em Sorriso, né? Na região, né? O doutor Oswaldo, né? A gente conhece o Até pessoal. súmula do STJ 115 que fala sobre isso, especificamente sobre isso. Sobre a inexistência de recurso quando apresentado por advogado não constituído, que é o caso, né? Proclama o resultado. O tribunal, por maioria, não acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do voto do doutor relator, vencido o eminente quarto vogal, do José Luiz Blazak, que o conheceu. Só para esclarecer, Nilson. os acordes aqui, que às vezes o professor tira uma dúvida, né? Fica lá uns penduricados, então eu tenho evitado se manifestar somente no voto, porque eu não sei se Vossas Excelências têm tido curiosidade, que como não passa pela taquigrafia, as poucas partes dos acordes, né? Só um esclarecimento simples. É somente para ter uma unidade de raciocínio. Quem leu o acorde entende. Julgamento em bloco a pedido do relator, doutor Pedro Francisco da Silva, por tratado de matéria idêntica. É o 7 da pauta, o processo número 20.051/2011, recorrente Ministério Público Eleitoral e recorrido Partido Popular Socialista, Gilce Meira. Também o 1932/2012, de Jaciara, recorrente Ministério Público Eleitoral, Partido Democrata Trabalhista, de Jaciara. O 9 da pauta, o processo 1240/2012, de Jaciara, prestação de conta de exercício financeiro, recorrente Ministério Público Eleitoral, Partido Social Democrata da Democracia Brasileira, recorrido. E o 10 da pauta, 1325/2012, recurso eleitoral prestação de conta em exercício financeiro, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Pedro Francisco, com a palavra. Julgamento em bloco, e eu vou adotar como paradigma o processo número 2051/2011, 6110014, prestação de contas anual do Partido Socialista de Jilce Meira no exercício 2010 da 14ª Zona Eleitoral. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que aprovou, com ressalvas, a prestação de contas anual do Diretório Municipal do PPS de Jilce Meira no exercício de 2010. O recorrente afirma que a resolução TSE que trata do assunto, em seu artigo 14, destaca que o partido deve promover a abertura de conta bancária, exigência essa imprescindível para a manutenção da escrituração contábil anual da agremiação, passível de fiscalização pela Justiça Eleitoral. Sustenta que para a análise da regularidade das receitas e despesas realizadas no exercício financeiro, é indispensável que a prestação de contas seja instruída com todos os documentos exigidos pela norma de regência. Aduz que a ausência de abertura de conta bancária e a inexistência de extratos bancários caracterizam infrações graves que impedem o exame da regularidade e transparência da contabilidade do exercício financeiro, prejudicando ainda a constatação da alegada ausência de movimentação financeira no período. Segundo o recorrente, o fato
O fato da agremiação municipal eventualmente não ter recebido recursos financeiros não a desonera da obrigação da abertura da conta bancária específica, nem da apresentação dos extratos respectivos, pois são peças obrigatórias na forma da legislação. Afirma que a inobservância de tais formalidades é motivo suficiente para a desaprovação das contas. Requer a reforma da sentença para que sejam desaprovadas as contas do PPS de Juscimeira no exercício 2010. Contra razões do recorrido, onde alega que o PPS de Juscimeira é uma agremiação partidária de um município muito pequeno que não recebe cotas do fundo partidário, sendo desnecessária a abertura de conta bancária, que a abertura da conta seria onerosa ao recorrido, pois teria que arcar com altas taxas bancárias em ano que sequer recebeu dotação. Que a sentença está em consonância com as decisões deste egrégio tribunal. Roga manutenção da sentença. Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo provimento do recurso é o relatório. Escolha do outro parecer. Mantenho os pareceres. Mantido todos os pareceres. No voto, eu digo que a resolução que trata do tema, ao dispor sobre a prestação de contas dos partidos, em consonância com o disposto na Lei Orgânica dos Partidos, estabelece, transcrevo em meu voto, o inteiro teor do artigo 27 da norma em evidência. Entendo que a sentença está correta. De início, lembro que este processo não trata de prestação de contas de campanha eleitoral, mas sim de prestação de contas anual de diretório municipal de partido político. Ademais, trata-se das contas de uma agremiação municipal no ano de 2010, onde não houve eleição para prefeito e vereadores. O PPS de Juscimeira é um diretório de um município pequeno que não recebeu qualquer valor do fundo partidário, conforme consta dos autos. Não existe nenhum indício de que seja falsa a afirmação da inexistência de movimentação financeira naquele exercício de 2010. Como já afirmei em oportunidades anteriores, os partidos políticos nas cidades pequenas muitas vezes sequer possuem diretório físico constituído, não sendo realizados gastos com aluguel, luz, telefone, funcionários, dentre outros. Transcrevo jurisprudência deste tribunal a respeito do tema e, ao final, estou concluindo que a sentença é claro. Na sentença, o douto juízo é claro em afirmar que é de conhecimento público que os partidos políticos daquela 14ª zona eleitoral não possuem diretórios físicos constituídos, sem qualquer notícia de movimentação financeira a ser registrada. Com essas considerações, nego provimento ao recurso. É como voto. Doutor Agamenon. Senhor presidente, com a ressalva que foi feita pelo ilustre relator, esclarecendo desde o início que não se tratava de prestação de contas de campanha eleitoral, mas sim de análise anual do diretório municipal do partido político, levando em consideração que nos 3 primeiros processos que eu estou vendo aqui da relação do bloco, trata-se do ano de 2010, eleição estadual e não municipal, sendo que o último, considerando o doutor Pedro, é 2011, até o exercício de 2011. Então, em razão das circunstâncias, da forma e do ano, especificamente, eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Advogado Marcos Machado. Todos? De acordo. Doutor José Luiz Brazak. Eu vou pedir vênia abrir a divergência, uma vez que eu entendo que a eleição geral, que é a eleição estadual, utiliza os diretórios municipais como sua base de campanha em todos os municípios. É impossível não haver gasto eleitoral no ano eleitoral. Ressalvando o último, que é exercício 2011, que não há eleição nem estadual, e nem geral, nem municipal, para os 3 anteriores eu dou provimento ao recurso a fim de reformar a sentença, porque entendo dessa forma que há gastos eleitorais nos municípios em que pese ser eleição geral. No último, de fato, exercício 2011, é bem provável que não haja nenhum gasto. A proclama resultado, o tribunal, por maioria, negou o provimento aos recursos, nos termos do voto do doutor relator.
em dissonância com o parecer. Vencido o eminente quarto vogal, que desaprovou, que negou o provimento, né? Que deu provimento ao recurso nos processos número 1932-2012, 1240-2012 e 1305-2012, acompanhando o doutor relator no processo 2051-2011. O segundo também é 2011, parece. Não, está todos aqui, 2012, né? O segundo deles, que é o 1932-12, 1932. Jaciara, esse é 2011 também. Então conserta aí. É. Não, o número do processo é uma coisa, ele está falando da competência da prestação de contas. É 2010, é 2011, 2010 e 2011. É que o processo é um recurso eleitoral, entendeu? Então ele só chegou para cá 2 anos depois, mas eles são referentes às contas. Ele está alegando que os de 2011 ele acompanha o relator, os de 2010 ele não acompanha. Os de 2010, então, que ele não está acompanhando, são o processo 2.7 da pauta. Então aqui só prestando informação aqui, E o 2.9 da pauta. 2.9 é? 2.7 e 2.9 é 2010. Nesse caso ele não está acompanhando. O 2.8 e 2.10 ele está acompanhando. Então faz a anotação aí. Então é no 2.7 e 2.9, que é 2011. Nesse par tem só um administrativo, que já foi agilizado, inclusive da desembargadora, e para fazer o encaminhamento e a comunicação e aguardar o TSE fazer a liberação. Eu estou trazendo aqui a proposição para apreciação do meu afastamento, né, e nos termos da resolução do Código Eleitoral, artigo 33, e da resolução 21.842, também nos precedentes do Superior Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, o afastamento a partir de 1º de julho da Justiça Comum até 31/10/2014. Então eu submeto, se o Pleno aprovar, será feitas as devidas comunicações. Primeiro aprova aqui. Não, você tem que pedir para nós lá, não é aqui não. Aí depois encaminha para lá, que aí é... A gente tem que aprovar aqui, você sair. Não, Aí, para pedir lá. A ideia é aprovar o requerimento para lá. É. Desconcorda. A gente tirou o Francisco ainda da vaga e torce, para ver se pode. Eu, o corregedor aí, é o primeiro a votar. Eu não tenho dúvida alguma. Deferir. Deferir não, colher o que é isso? Uma proposta? De aprovar essa proposição, né? Mesmo porque o tribunal já deferiu o afastamento da corregedora e mais justificável ainda do presidente, né? A dela teve também assim, uma questão até singular, né, que eram as correições que ela estava fazendo no interior, no período que afastou. Todos alegou Azac? Doutor Pedro Francisco? De acordo? De acordo. Todos de acordo? Eu queria aproveitar o quadro aqui. Sim, fica aberta a palavra. Então, espécies aí. para constar, viu, Nilson? É só uma consulta, depois eu manifesto. Quando que eu assumo efetivamente aqui? Quando há substituição da corregedora?
Acho que eu tenho uma colocação. Senhor presidente, queria só levar conhecimento, uma solicitação, na verdade. Vossa Excelência fixou como data para posse na diretoria da escola o dia 5 às 17 horas após o seminário. Queria só fazer uma colocação, se Vossa Excelência entender conveniente, para remarcar, colocar outra data. Nesse dia é o dia que funciona o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E nós temos, na composição do pleno hoje, 2 diretores de escolas que, penso eu, importantíssimo que comparecessem e para prestigiar a posse da Escola Judiciária Eleitoral, até porque é de interesse, eu acho que do própria Corte Eleitoral, que se estreitamos esse relacionamento. Um é o desembargador Marco Machado, que é o diretor da nossa escola da magistratura da EMAN, né? E o outro é o desembargador Paulo da Cunha, que é o diretor da ESMAGES. E acho que, sendo às 17 horas, e o senhor sabe muito bem que o pleno do tribunal acaba, às vezes, se estendendo muito mais do que isso, haveria um certo esvaziamento no sentido de entidades que reputo da maior importância de cada vez mais estreitarmos o relacionamento. Eu queria ver com Vossa Excelência se é possível marcar na sessão seguinte aqui mesmo, antes, rapidinho, no dia da sessão, ou se Vossa Excelência entender que não há problema, só estou fazendo isso. Até eu conversei com o desembargador Marco Machado antes, né? E me ocorreu exatamente isso. Porque não saíram os convites, não saiu nada ainda, entendeu? Por isso que eu estou... Não, eu pensei na próxima sessão. Na próxima sessão, nós temos uma sessão no dia 9 e regular no dia 10, terça-feira. Podia ser dia 10, porque dia 5 cai na quinta-feira, que é o dia exatamente da sessão. Nós temos na próxima semana, no dia 10, terça-feira, tem sessão. Quinta de manhã, não, porque não vai ter sessão dia quinta. Não vai ter sessão por causa dos seminários, Badã. Só se... Por mim, tudo bem. Só que aí, eu acho que haveria na minha opinião, uma certa... Então, mais alguma colocação dos eminentes colegas? Distribuir uma decisão que vai ser agravo regimental na próxima semana, como ela é longa, para conhecimento antecipado, não precisa ler ela na semana que vem, então vai distribuir para conhecimento. Vou ler. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão com os agradecimentos a todos indistintamente.